Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente fez esse banco lindo abaixo da janela aqui na Casa dos Papis. Primeiro a gente tirou a medida ali do espaço, que deu mais ou menos 2,17 de largura, e cortou todas as madeiras pro projeto. E a gente começou fazendo o projeto assim, ó, com 2 sarrafos de 4x4, medindo 46 de comprimento, que vai ser a profundidade do banco, e 2 de 27. E aí é só parafusar essas peças, primeiro passando uma cola e depois parafusando. Aí, como a gente foi entendendo como ia fazer o projeto à medida que a gente foi fazendo, a gente adicionou mais 2 sarrafos ali na parte de baixo para dar a altura total. Mas, agora que a gente já fez, você pode fazer certo por aí, fazendo aquela peça de 27, na verdade, com 35. Aqui, pro tamanho do nosso banco, a gente fez 4 estruturas iguais a essa. Daí, dependendo do tamanho do seu banco por aí, essa quantidade vai variar. E depois dessas estruturas prontas, elas vão ser conectadas com outras travessas, que o tamanho delas também vai depender do tamanho do seu banco. A gente parafusou 2 lá na parte de trás e uma ali no meio, bem centralizada na parte de cima, que vai fazer a estrutura pro assento. E ficaram assim, ó. A gente fez 2 mini banquinhos iguais a esse, que depois vão ser finalizados lá na parede. Agora a gente vai fixar as peças que vão fazer o fundo e a base. Elas são de compensado naval com 1 centímetro de espessura. E para fixar elas, nós usamos mini cantoneiras. E além da base e do fundo, essas peças de compensado também vão fazer as divisórias entre uma peça e outra. O que eu indico para vocês é que vocês cortem ou peçam para cortar essas peças de compensado só depois que a estrutura estiver pronta, porque daí você mede direitinho e aí não tem erro, vai por mim. Com a estrutura pronta, aí foi só personalizar. Aqui a gente decidiu valorizar um tom de madeira mais escuro e para isso a gente usou uma misturinha aí que quem acompanha já tá acostumado, que é um betume da Judéia junto com um verniz. Agora a gente deixa a estrutura um pouquinho de lado e vamos para os estofados. Para eles a gente também vai usar o compensado naval como base e aqui a gente dividiu ele em 2 partes. Então primeiro passa a cola ali, de preferência em spray, que facilita mais. Cola a espuma, aqui a gente tá usando uma espuma soft D28 com 10 centímetros de espessura. Posiciona toda essa estrutura em cima da manta acrílica e vai aos pouquinhos puxando e grampeando. Aqui a gente tem um grampeador pneumático, mas não se prende a isso, dá pra fazer com um grampeador manual de tapeceiro bem tranquilo. Depois corta os excessos da manta e então vamos para o tecido. Ai, que tecido, né, gente? Esse aqui eu não vou conseguir indicar pra vocês porque eu sou dessas que viajo e garimpo tecidos. Então esse é um tecido garimpado em uma das viagens que a gente fez por aí. Mas uma dica que eu quero dar pra vocês é que pra esse tipo de trabalho de estofamento tem que ser um tecido grosso. Tem vários tipos de tecido, mas o importante é prestar atenção na gramatura, que o ideal é entre 300 e 600. E igual a manta, você também vai puxando, ajustando e grampeando. Uma coisa que funciona pra gente aqui, desde o começo que a gente começou a estofar, é grampear o tecido primeiro nas direções opostas, formando uma cruz, depois em X e então o restante. Olha só que perfeito que ele ficou. E aí, pra finalizar, é só tirar o excesso do tecido na parte de baixo e tá pronto. E pra fazer composição com esse banco, vocês vão ver que nessa casa a gente vai ter muita estampa. Então, pra ter mais uma estampinha aí, eu decidi fazer almofadas personalizadas, almofadas xadrez, e eu mesma costurei, gente. Ai, como tá linda, como tá chique essa menina costurando. Agora chegou a hora de montar. Lembra que eu falei pra vocês que a última parte nós iríamos montar só quando fosse encaixar na parede mesmo. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque uma coisa é medir antes, outra coisa é depois de pronto. E aí foi o que a gente fez. Nós medimos certinho ali o quanto ficou faltando pra encaixar a estrutura do meio e cortamos as peças que precisava. Aí foi só montar exatamente da mesma forma que a gente montou os outros e encaixar ali. Pronto, perfeito. E aqui a gente já planejou para ter um rodapé um pouco recuado e com 10 centímetros de altura. E para fazer essas peças aqui da frente, a gente escolheu madeiras um pouco mais bonitas do que o eucalipto que a gente fez a estrutura. Então a gente tá usando aqui madeira de cedro. Daí a gente posicionou a tábua de rodapé ali embaixo, pinou ela toda na estrutura e também parafusamos e pinamos outros sarrafos que vão ficar ali na frente fazendo todo o acabamento do móvel. Vocês não acharam que ia ficar daquele jeito ali não, né? Ele vai ficar bonito. Aí
sim, com a estrutura finalizada, foi só posicionar os estofados ali na parte de cima, que a gente só colocou ali mesmo encaixadinhos. Se você quiser, pode parafusar na parte de baixo. Ali nos nichos embaixo, posicionei também cestos de fibra natural, porque uma das funções desse banco é organizar cacarecos da Dona Bernadette. Então, é isso que esses cestos vão fazer. E ali em cima, vocês ainda não tinham visto elas prontas, mas assim ficaram as almofadinhas de babadinho, gente. Ai, que fofura! Elas ficaram muito lindas e eu escolhi esses dois tecidos, um verde e um vermelho, nessa mesma estampa de xadrez. Pronto, temos mais um cantinho dessa casa finalizado. Agora os papis vão poder, quando se mudar, aproveitar ali para sentar, servir de apoio para mesa, ou tomar um chá, ler um livro. A Mamis adora ler livro, então acho que vai ser um cantinho bem aproveitado.